Acho que agora vai. Então, agradecer por essa oportunidade, por estar aqui, por ter estudado, inclusive por ter ficado doente, porque daí eu pude estudar mais, porque eu não estava muito segura de fazer a coisa. E agradecer aos meus mentores, como eu sempre digo, por não desistirem de mim, né? Porque eu sou uma pessoa bastante difícil, vamos dizer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre nossa vida em família, a nossa vida, na verdade, em cada etapa encarnatória, ela não é uma experiência simples, na verdade, né? Então, é justamente onde e quando nós podemos exercitar o nosso domínio, o domínio do espírito sobre a matéria. Entendendo esse domínio como o desenvolvimento de habilidades, né? Como andar de bicicleta, como aprender a fazer um bolo, enfim. E outras que são um pouco mais complexas, né? São desafios. E às vezes a gente até pensa que são meio pegadinhas, né? Ou a gente gostaria até que fossem pegadinhas do destino. Mas a gente tem que lembrar sempre aquela coisa que as pessoas repetem e que a gente acaba repetindo também porque acaba vendo que é verdade, que se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, tá tudo certo, né? Apesar de estar muito difícil, está tudo certo. E nem sempre a gente consegue aceitar isso. Então, para que a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre essa questão, eu queria propor aqui três situações imaginárias que são baseadas em fatos reais e acontecimentos verdadeiros. Mas, para a gente aqui vão ser historinhas só para ilustrar a nossa palestra. Então, essa moça está grávida e aguardando o resultado de um exame. O laudo que ela vai receber daqui a pouco vai revelar que o bebê dela é portador de síndrome de Down. Ela ainda não sabe disso. Uma outra situação. Tem aqui um adolescente rebelde, muito agressivo, ninguém sabe por quê. Depois de uma noite fora de casa, em super más companhias, ele chega em casa fora de si e briga com a mãe e tudo mais, e no calor dessa discussão a mãe vai revelar a ele que ele é um filho adotivo. Até agora ele não sabia disso, que já é uma coisa bem ruim, né? Mas o que será que vai acontecer daqui em diante, né? Tem aqui um garotinho de 2 anos que desde o nascimento ele é um pouquinho estranho, parece não ligar muito para o mundo em volta e tal. Ele tem um comportamento estranho, irritadiço, ele ainda não fala nessa idade, nem balbucia nada. E o médico vai dar a notícia para os pais que o filho dele tem um determinado grau de autismo. E a última situação, que é um rapaz lá saltando de parapente, né? Ele é um expert em saltos de paraquedas e parapentes. E ele não imagina que nesse voo aqui, ele vai sofrer um acidente e que vai acabar tendo que amputar uma perna. Tá. Então vamos imaginar que a gente pudesse agora parar o tempo e fazer uma pausa nessas situações, né? Uma pausa entre esse passado até agora e esse momento presente que vai continuar. E nesse instante quase imperceptível, é como se o tempo parasse e congelasse essas cenas aí. Então nós podemos dizer que a partir do momento seguinte, quando a gente destravar essa tecla, pause, cada um desses envolvidos nessas cenas vai mudar alguma coisa por dentro e provavelmente por fora também, né? Mas nós não vamos nos preocupar com isso agora, tá? Porque afinal nós estamos nessa pausa entre o inspirar e o expirar. Ninguém disse que seria fácil mesmo. Nem essas situações mais dramáticas e mais difíceis que a gente colocou aqui, nem a situação de nenhum de nós, na verdade. Porque cada um com a sua dor, né? Cada um com a sua dificuldade. Se fosse fácil, você não precisava dessa prova, né? Mas uma equipe de amigos espirituais se colocou a postos para acompanhar cada um deles, cada um de nós, nos caminhos escolhidos. E isso a gente tem que ter sempre em mente, né? Por quê? Porque eles confiam em nós.
eles apostam na nossa coragem, nas nossas potencialidades e capacidades de regeneração, né? Porque eles também já estiveram nesse degrau que nós estamos hoje na escala evolutiva, né? E tendo passado por ele, eles têm condições de entender as nossas mais profundas dificuldades e nos amparar quando for preciso. Então nós não estamos sozinhos, nenhum de nós está, né? Então, pegando carona na pergunta de Jesus aos discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós propomos um questionamento um pouco diferente do que Jesus fez, né? Então perguntamos, você sabe, nós sabemos, quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Quem é seu pai? Quem são seus filhos? Quem é seu marido? Quem é sua esposa? Não exatamente quem são essas pessoas, mas essas personalidades com quem nós convivemos nessa encarnação. Esses espíritos eternos com as suas histórias pregressas. O som tá bom? Estou achando que ele fica fazendo assim. Tá bom aí? Tá? Tá. Então esses espíritos, nós não temos ideia de quem nós fomos para eles ou eles para nós antes de a gente voltar todos nessa composição familiar, né? E agora? Né? Depois que a gente chega aqui, o que a gente vai fazer? E nesse seminário em comemoração a mais um aniversário da Luz Divina, nós somos convidados então a refletir sobre os laços de família a partir dos estudos trazidos por Divaldo Franco no livro SOS Família. Então a gente está se baseando nesse livro especificamente, que é uma reunião de mensagens de vários mentores através da psicografia do Divaldo. E para essa tarde a gente ficou com os capítulos que tratam diretamente de alguns tipos de provas, expiações, enfim, vividas por pais e filhos, como deficiências físicas e mentais, doenças psíquicas, filhos, aquela questão da ingratidão dos filhos, filhos adotivos, filhos alheios. Cada assunto desse daria para fazer uma palestra, ou mais de uma até, né? Porque os assuntos... Então a gente vai fazer uma reflexão um pouco superficial mesmo, porque é o que dá para fazer hoje e cada um pode depois procurar mais se interessar, né? Então, se essas questões são provas ou expiações, a gente já deduz que pode realmente não ser muito fácil passar por elas mesmo, né? Mas sempre tem um jeito. Essas são as coisas que precisam ficar na nossa mente. Primeiro, nós temos os amigos do lado de lá que estão com a gente nessa. Segundo, sempre tem um jeito, né? E aqui sim nós sabemos que cada caso é um caso também, né? Que nós não podemos generalizar, que não podemos tomar os mesmos medicamentos, né, para cada situação. Ainda que sejam duas famílias que têm uma pessoa com síndrome de Down, o mesmo medicamento do ponto de vista emocional, espiritual, não é o mesmo. Cada situação é uma, né? Nós podemos, e isso é bom, buscar orientação, buscar inspiração, por exemplo, em quem passou ou está passando por uma situação semelhante. E uma certeza a gente pode ter, é que esse percurso vai depender e muito de como cada um vê, como cada um percebe, como cada um entende e interpreta e reage à situação que a vida lhe apresenta. Então depende de onde você se coloca nessa situação, qual a lente que você usa para enxergar essa situação que você está vivendo, quem dentro de você olha para essa situação e reage a ela, né? Que parte sua é que está sendo mexida nesse caso. Ou seja, o relevante não é propriamente o fato, o que está acontecendo, mas o como isso acontece e o como nós vamos lidar com isso, né? Então temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em que é a mensagem de São Luís que diz: Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas encarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas, e tendo em conta as suas relações anteriores,
quis ainda fundar sobre uma base espiritual os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, em primeiro lugar, o muito importante para mim nessa mensagem é que Deus não faz nada de inútil. Então, nós precisamos ficar atentos à utilidade de todas as coisas, de todas as pessoas e de todas as situações. Utilidade para nós, para o nosso crescimento, né? Utilidade à medida em que tudo e todos são oportunidades de a gente reparar faltas recíprocas. Né? Então, olhe lá e pense, um de nós errou. Ou melhor ainda, talvez nós dois tenhamos errado. Então, vamos lá, vamos tentar melhorar isso. E claro que com esse trabalho conjunto, a gente vai construir as bases de, como diz São Luís, a solidariedade, da fraternidade e da igualdade, porque é a finalidade da nossa grande família, na verdade, que é toda a humanidade, né? Então, o que são essas coisas? São aquelas coisas que a gente deseja ver concretizado no planeta, né? Solidariedade, fraternidade, igualdade. Por essa humanidade, ainda que muitas vezes a gente tenda a perder parte da nossa esperança diante de determinadas situações, muitas estamos assistindo na televisão, né? Muitas coisas acontecendo, mas de repente a gente vê que é só cansaço, porque basta um exemplo de solidariedade para resgatar em nós a fé, a confiança e principalmente a vontade de cooperar e de transformar o mundo, né? Então, embora a gente veja muitas cenas tristes, quando a gente vê uma cena de solidariedade, por exemplo, a gente se envolve e é motivado a continuar, a nossa esperança volta. Então era só um cansaço passageiro, né? Então vamos lá, se veio para mim, se existe e veio para mim, deve ter uma utilidade. Tem, certamente. E essa utilidade não é alguma vantagem para mim, ou para quem mais esteja envolvido na situação, mas sim uma chance, uma oportunidade para mim e para os demais envolvidos. É uma questão de tornar consciente a aceitação desse desafio. Esse é o nosso trabalho, né? Que é um desafio do espírito na matéria, né? Ora, para viver nesse plano físico, nós precisamos do corpo físico, nós precisamos dos objetos, nós precisamos da matéria condensada fisicamente. É tudo uma questão de estágio evolutivo. Agora, a gente não poderia compreender todas essas questões se a gente não tivesse o conhecimento e a aceitação da lei da reencarnação. A reencarnação, que a doutrina, na verdade, bem resumidamente vem trazer para a gente como ponto principal, a reencarnação é uma oportunidade de reparação, né? De cura, de reequilíbrio, de restauração de situações que a gente já viveu. E existe uma preparação para a reencarnação, não é só entrar na fila. A gente sabe que tem uma fila, que a fila é grande, mas não é só entrar na fila, não. A gente tem que fazer o workshop completo lá em cima, né? Que pode demorar anos, né? Depende do tempo de cada um. E essa preparação acontece sempre na dimensão extrafísica, e que é a fase em que acontecem várias coisas. Por exemplo, a escolha dos futuros pais e familiares, em função sempre dos compromissos e das vinculações kármicas de cada um. Outra coisa, o estabelecimento daquele programa de realizações no plano físico, que tem sempre objetivos educativos, né? É sempre para aprender alguma coisa. A escolha ou a determinação do sexo do bebê, segundo a consciência de cada um e incluindo possíveis determinantes kármicos. Definição do tipo de reencarnação. Então, se vai ser uma reencarnação de livre escolha, se vai ser de provas, se vai ser uma reencarnação expiatória ou se vai ser compulsória. Não vai ter escolha, não vai ter nada, vai lá e reencarna e pronto. Não tem muita chance para aquele cara, né? E também a execução do plano de associação e de vinculação. Interessante, essa vinculação é psicodinâmica, é bioenergética, mental e afetiva, com os pais e com os outros membros da família, sempre visando as necessidades de harmonização daquelas pessoas, de entendimento,
de apoio mútuo, de afinidade, de sintonia e de ressonância daqueles indivíduos. Então tem um trabalhão lá acontecendo antes da gente vir, né? Aí a gente para numa questão 171 do Livro dos Espíritos, onde eles dizem: nós somos livres para praticar boas ou más ações aqui, né? E as consequências dessas ações voltam para nós. Nós já sabemos a lei da ação e reação. Aí ele diz: quando imprudentemente agimos errado, não existe reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira, dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Então não é vou sofrer até o fim, não tem o purgatório eterno nem o inferno, tem trabalho, né? E se você tiver com muita preguiça, vai demorar mais, certo? Então tudo passa, né, gente? Tudo é fluxo, tudo é movimento. E na família, inimigos se reencontram, né? Credores aceitam receber a companhia de devedores e vice-versa, né? Então muitos são aconselhados a isso, inclusive, né? Alguns são até obrigados a isso, até como último recurso para a renovação, como nas reencarnações compulsórias que a gente falou. Enfim, a história de cada espírito, de cada encontro ou desencontro, nós podemos até tentar deduzir, tentar adivinhar, mas nesta encarnação nós não vamos ter certezas absolutas. Então, será que eu matei meu filho, ele me matou? Não sei. Não dá para saber. Melhor não saber, né? Nós vamos ter indícios apenas. Mas o conhecimento que a doutrina espírita nos traz e o uso que nós conseguimos fazer desse conhecimento é que vão poder nos ajudar a atravessar os nossos desertos, né? Que são mesmo as experiências do deserto, porque cada um com a sua coisa vai sozinho atravessar esse período todo, né? E hoje, então, como eu falei, nós estamos especificamente falando de alguns pontos envolvidos na paternidade, na maternidade, na filiação, mas justamente naquela situação em que nem tudo são flores, quase nada às vezes, né? Aparentemente. Ou quando tudo foge do planejado, né? Daquele sonho dourado que se pretendia ver, né? Mas independente de cada caso específico, nós precisamos ter em mente que os pais têm um compromisso espiritual com os filhos. Isso na literatura espírita é muito claro. Várias passagens do Evangelho, várias passagens do Livro dos Espíritos falam sobre essa responsabilidade dos pais com relação à educação dos filhos. O filho é aquele espírito que aquele pai e aquela mãe possibilitarão encarnar e receber uma nova chance. Só por esse fato, esses pais já merecem a nossa reverência, né? Como o nosso amigo Paulo falou outro dia aqui. Essa gratidão desse filho já deveria ser a partir daí, né? E aqui nós fazemos a primeira pergunta, a primeira indagação, né? Então, como agir diante da ingratidão? Da ingratidão dos filhos, que é muito comum acontecer. Joana de Ângeles diz que nesse livro, que é base da nossa palestra, diz que a ingratidão tem as suas raízes no egoísmo, né? Porque o ingrato, que é quase sempre desagradável, ríspido, que pensa que os pais estão aqui para servi-lo, né? Ele é um atormentado que atormenta a família inteira, na verdade, né? Ele é o filho problema, né? Como a gente gosta de falar. Então, egoísmo é outra palavra-chave que a gente precisa entender como uma boa dica para entender aquele filho e talvez encontrar uma brecha para tocar o seu coração, né? É um grave problema dele lidar a partir do seu próprio egoísmo, mas pode ser também um grande grito de socorro, né? A gente precisa tentar. Então, a gente usa dizer que o egoísta só pensa no próprio umbigo, né? E é uma verdade mesmo, né? Egoísmo é uma distorção da ideia de individualidade, né?
Porque a pessoa só pensa em si e entende que o mundo deve girar ao redor dele e servir dela e servi-la. Mas a própria dinâmica da vida se incumbe de mostrar que essa é uma distorção da realidade, né? Vai ter a continuidade. Depois que ele sair da casa, ele vai para a escola. E ele vai sofrer as consequências daquilo que o move, né? E se nós temos essa consciência de que é um engano, ou até em muitos casos já é uma doença, nós podemos começar a ajudar somente, ou primeiramente, com a aceitação, que é um primeiro passo, né? Olhar para essa realidade e aceitar essa realidade como ela se apresenta. O cara é um egoísta e ele se manifesta assim nessa vida. Ponto. O que eu vou fazer, eu não sei. Mas eu já entendo que isso é assim. E não ficar tapando o sol com a peneira. Não, mas coitadinho. Mas também fulano falou com ele assim. Você já viu que não é bem isso, né? Já passou da fase de dar desculpas para a falta de educação daquele cidadão, né? Então vamos olhar para aquilo como uma realidade, sem crítica, sem julgamento, mas como Deus olha. A educação dos filhos na infância e ficaram sem saber como ela ocorreu de fato, né? Se eles buscaram acolher aquele espírito e recomendar a ele atitudes que pudessem resultar num caráter mais sociável, se fizeram tudo certo, né, do ponto de vista do que é ensinado, e ainda assim o filho se mostra rebelde, agressivo, fora do controle, é possível sim que se esteja diante de um inimigo do passado e que os sentimentos negativos tenham sido reavivados e estejam se manifestando naquele momento, por alguma razão. Mas nós só podemos falar em possibilidades, né? E só podemos agir dentro dos nossos limites reais. A realidade é amiga, viu? A realidade é nossa amiga. Não vamos querer burlar a realidade ou fingir que não é bem assim, porque ela é a nossa maior amiga. Joana de Ângeles tem mais uma citação aqui que ela diz: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Escola. Oficina santificante onde se lapida o caráter. Oficina. Laboratório superior em que se misturam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam as elas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de trabalhos edificantes. Então, a família escola é oficina e é laboratório, ou seja, para a gente aprender, né? E ela aconselha, diante do filho ingrato, com tudo que vier junto, né? Agressividade, delinquência, impiedade e tal, tenha paciência e dê mais e mais amor. Ela não cansa de dizer isso. Então, ninguém disse que seria fácil, mas eles continuam insistindo, dê mais e mais amor. Mas vamos pensar, para todos nós a reencarnação começa do começo, ou seja, um bebê, né? Um ser frágil, ainda que temporariamente, um ser dependente, um ser que tem que receber condições para crescer, tem que aprender, reaprender, né? Tudo de novo, até poder ser autônomo. E os pais são os adultos que têm a responsabilidade de conduzir aquele espírito por um caminho que tenha todas as qualidades possíveis para que ele possa evoluir. Os pais ou quem esteja fazendo o papel de pais, no caso, né? Esse é o compromisso. Então, aceitar a oportunidade de receber como filhos espíritos muitas vezes desequilibrados, carentes, para ajudá-los no resgate espiritual. Mas aí pode vir a pergunta, e no caso de um filho que é portador de uma deficiência física ou mental, ou ambas, né? Ele não vai poder chegar naquela autonomia total que a maioria de nós pode. Não, nessa vida ele não vai mesmo. E essa é a grande expiação daquele espírito, e a grande prova daquela mãe e daquele pai, daqueles responsáveis por ele. Mas é uma passagem, é transitório, é necessário e útil, né? E nós recorremos ao Chico, né? Numa entrevista que ele concedeu à TV nos anos 80,
em que ele fala que a criança com deficiência sempre o impressionou muito. Ele confessa isso, pelo sofrimento que traz, não só para a própria criança, mas principalmente para a família, né, para os pais, e que ele sempre conversava com Emmanuel sobre isso. Então ele disse que Emmanuel disse para ele que em muitos casos a criança com algumas deficiências pode ser um suicida reencarnado depois de um suicídio recente. Então, a próxima encarnação após aquela em que a pessoa cometeu um suicídio. E no suicídio, a pessoa pensa que ela se aniquila, que ela acaba com a vida, mas ela só está destruindo o corpo físico, né? E a verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então ela volta para o plano espiritual com aquelas sequelas daquele ato marcadas no seu perispírito. E lá ela vai demorar um tempo, sabe lá quanto, sendo acolhida e amparada pelos amigos. E graças a Deus todos nós temos amigos do outro lado, né? Até ela poder voltar no organismo físico, que vai manifestar aquelas sequelas, porque é necessário que ela restaure aquilo que ela destruiu. Não é castigo, é ação e reação, é quebrou, conserta, entende? É responsabilidade. Então ele dá exemplos assim, por exemplo, pode ser que uma pessoa que se suicidou e de uma maneira que ela destruiu o seu centro de visão, ela pode voltar cega. Todo cego se suicidou atacando o seu centro de visão? Não, é um exemplo. Outras que podem, em que podem ter sido atingidas regiões complexas do cérebro, podem voltar com uma deficiência mental e intelectual mais grave. Existem vários níveis, né? A gente não pode generalizar. E com relação a doenças mentais que podem ser verificadas pela medicina, ele cita nessa entrevista o caso da esquizofrenia especificamente, que Emmanuel explica ser, em muitos casos, reflexo de um homicídio seguido de suicídio. Então, que a culpa e o remorso gerados são tão intensos que podem, em um determinado momento da vida, acabar interferindo na química cerebral e provocando o surgimento da doença. Essas afirmações de Emmanuel são muito importantes para a nossa época, quando a gente vê uma verdadeira epidemia de depressão, né? Por exemplo, entre outras doenças, mas muita depressão, em grande parte acompanhada de pensamentos suicidas. Então, por que isso é importante? Porque é muito necessário informação, consciência e ação, especialmente para aqueles que estão acompanhando esses espíritos, né? Se você compreende melhor o que pode estar acontecendo e compreende o outro e olha para o outro sem julgamentos, você pode ajudar. Pode recorrer a todas as possibilidades de ajuda, e são muitas hoje em dia, que a gente está bem evoluído, inclusive cientificamente, né? Essas situações todas hoje não podem mais ser encaradas de um ponto de vista só, né? Nós temos a medicina bastante evoluída, nós temos a psicologia com várias espécies, vamos dizer assim, de terapias, né? Nós temos a neurologia, a psiquiatria com muitos medicamentos novos que estão mostrando bastante eficácia em muitos casos que antigamente não se tinha esperança, né? E nós temos os tratamentos do espírito, que são os passes ministrados pela Casa Espírita, as leituras, as palestras, as vibrações, a conversa do espírito para espírito que você pode fazer dentro de casa, onde quer que você esteja, né? Nenhum problema tem uma só dimensão, então ele não pode ser tratado a partir de uma só dimensão, né? Porque os problemáticos, nós, né, somos multidimensionais. Então nós vamos lançar de todas as possibilidades para cuidar daquele ser que nos foi confiado. Vamos atrás de tudo que existir, né? Agora, com muita atenção para o seguinte: o que serve para mim não necessariamente serve para o meu irmão e vice-versa, né? Nós temos essa nossa individualidade espiritual que precisa ser respeitada e até observada com maior atenção, né? Com relação à alienação mental, o espírito de Benedita Fernandes, nesse livro SOS Família, lembra que muitos casos
de demência e problemas mentais sérios também podem ser provocados por obsessões, por espíritos perseguidores, vingativos, em função do passado que hoje nós desconhecemos. E ela ensina isso aqui, que é fundamental que o lar se transforme em um santuário e a escola dê prosseguimento nobre à estrutura familiar, preparando o educando para a vida social. Herdeiros de guerras cruéis, remotas e recentes, de crimes contra a humanidade e o indivíduo, os reencarnantes atuais estão atados a penosas dívidas que o amor e o Evangelho devem resgatar, alterando o comportamento da família e da sociedade, assim poupando o futuro de danos inimagináveis. Ela diz, tarefa superior à da educação consciente e responsável. A gente vê, outro dia achei interessante, né? A Alemanha está recebendo bastante refugiados da Síria e tudo mais. E aonde eles estão sendo acolhidos? Os antigos campos de concentração. Espiritualmente, deve haver muita explicação para isso, não é mesmo? Graças a Deus, estamos aparentemente agindo para o bem da humanidade, né? Então, eu queria fazer um parênteses aqui para lembrar do Evangelho no Lar, que os espíritos superiores, os mentores, tanto nos aconselham a fazer, né? Consiste basicamente em ler uma passagem do Evangelho em família, no mesmo dia, na mesma hora, semanalmente. A regularidade do Evangelho no Lar cria o que a gente chama de egrégora positiva, né? Um campo de energia propício para a ajuda dos amigos espirituais, para aquele campo familiar ali, para a troca entre nós e eles, para manter o equilíbrio, manter o entendimento por mais tempo, né? Porque a gente não segura isso por muito tempo, então precisa fazer toda semana para segurar, entre outros benefícios. Então, quem ainda não faz e se interessa por começar, pede informações ali embaixo, do lado da escada, sempre tem ali uma mesinha com alguém disponível para orientar. É difícil implantar, sim, no começo, porque a gente tem uma tendência a não seguir muito as coisas, as regras e tal, e porque pode haver espíritos que não querem que você harmonize o seu lar, mas é importante. E depois que você estabelece aquela egrégora, vai. E a mudança é incrível. A sustentação num campo familiar mais equilibrado é visível, né? E até os conflitos são mais facilmente ou resolvidos ou encaminhados, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos convida a compreender o grande papel da humanidade, sabe, em cada um, né? Então, quando nós produzimos um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Nós temos o dever de aproximar essa alma de Deus. Os nossos cuidados e a educação que nós lhe dermos vão auxiliar no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. Então a gente tem responsabilidade com quem vem vindo depois de nós, assim como quem nos recebeu teve, ou deveria ter tido, responsabilidade conosco, né? Nós adultos já fomos aquela criança lá, necessitada, rebelde, com as nossas necessidades específicas, né? Nos braços dos nossos pais ou daqueles que fizeram esse papel, muito provavelmente cheios de receios, de dúvidas, de conflitos internos, né? Para eles também não foi fácil receber a gente, né? Sabe-se lá quantas vezes nós viemos já, né? Estamos falando somente dessa encarnação atual. E todos nós, quando estamos aqui nesse planeta, não temos a memória do nosso passado espiritual. Nós temos, como dizem os espíritos, a bênção do esquecimento, né? E é realmente uma bênção, porque qual poderia ser a nossa reação, por exemplo, se nós nos depararmos com um inimigo ferrenho dentro de casa, né? Será que a gente reagiria com equilíbrio? Acho que saber disso não é bom, né? Será pior ainda se esse inimigo fosse seu filho, né? Possivelmente seria bem mais difícil amar aquela figura, né? Quanto mais orientar, educar, né? Porque todos os sentimentos negativos daquela situação passada, eles voltariam à tona.
Assim como muitas vezes eles voltam disfarçados de outras coisas, mas aí é mais fácil lidar, porque você tem recursos daqui desse planeta para lidar, né? E quem de nós pode garantir que já superou, por exemplo, uma grande traição, né? Então o esquecimento das vidas passadas é uma bênção. E ao mesmo tempo existem afeições reais de alma para alma, que também sobrevivem à mente, à morte do corpo, que são eternas. Amigos espíritos muito afins, que se reencontram por aqui. Então existe sempre um equilíbrio espiritual para que, junto com os nossos afins, nós consigamos melhorar as nossas relações com os não afins, né? Os livros da codificação espírita fazem uma pequena distinção entre família e parentela. O que nós chamamos aqui de família nem sempre corresponde à nossa família espiritual, quase nunca nesse planeta, né? Um ou outro pode até fazer parte dela, né? Aqueles com quem a gente se dá melhor. Agora, os parentes, né? A parentela, a família formada nessa encarnação, seria aquele tal grande laboratório onde nós vamos testar habilidades, nós vamos encarar desafios, tudo com o objetivo de evoluir espiritualmente. E todos, sem distinção, estamos em evolução. Filhos, pais e toda a humanidade. Mesmo que cada espírito tenha aquele seu pacote, né, para carregar, as suas dificuldades individuais, as suas provas difíceis, a família ou a parentela é naturalmente envolvida nisso. Porque a gente está interligado, a gente tem a ver com a coisa, né? Então ocorre um entrelaçamento de situações, de dramas, de histórias, é inevitável, né? Não é verdade que sempre tem que dar, um sempre tem que dar e o outro sempre tem que receber. Tudo é muito relativo. E essa é uma excelente razão para que nós busquemos cada vez mais o autoconhecimento, para podermos ser quem realmente somos e colocarmos toda a nossa potencialidade em ação no mundo. E também para desempenharmos o nosso papel na humanidade, né, como gotas no oceano, como eu costumo falar, transformando o planeta naquilo que é a vocação do planeta, né? Então a gente enfrenta o dia a dia com as suas dores e delícias e isso reverbera no campo do planeta, né? E aqui eu tenho um pensamento que acho que a gente deve ter sempre em mente, que está lá no Evangelho, capítulo 14. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Está difícil? Bota Deus ali, né? E lembra que quanto mais difícil, mais próximo da solução, tá? Mais uma coisa, na preparação para a reencarnação, o espírito reencarnante passa a conviver no clima psicofísico e emocional dos futuros pais, interagindo dinamicamente com eles para estabelecer boas relações de sintonia e ressonância, sempre visando obter o êxito desse planejamento reencarnatório. E a partir da fecundação do óvulo, ocorre no plano extrafísico a miniaturização do espírito, né? A redução do perispírito para começar a experiência novamente desde o feto. Os espíritos superiores intervêm nos mapas cromossômicos para orientar a modelagem bioenergética e a estrutura genética que permita aquele futuro corpo físico trazer a herança genética dos pais e também o programa de realização da nova experiência encarnatória, aquele tal combinado lá no workshop. Então, embora a medicina chame de acidentes genéticos algumas ocorrências, a gente sabe que existe uma programação por trás disso. E também um consentimento do reencarnante e dos pais. Um exemplo é a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. A presença de um cromossomo a mais no pai 21, que passa a ser um trio, que pode gerar deficiência mental, anomalias no desenvolvimento ósseo, de vários órgãos internos, em graus diferentes para cada caso. Essa ocorrência já foi descoberta pela ciência, mas o que ainda não se conseguiu saber é por que ela ocorre, né? Isso ainda está no limbo. A ciência está progredindo e cada vez mais está comprovando que os espíritos disseram há menos de 200 anos.
Melhor ainda, ela está explicando aquilo que eles disseram e nós não entendemos, porque nós não tínhamos capacidade de entender, como eles falaram em tantas mensagens, né? Nascer portador de síndrome de Down é uma prova, uma expiação, enfim, para aquele espírito, como qualquer outro tipo de programação reencarnatória. Não se trata de punição ou de castigo, é uma prova de coragem daquele espírito, de abnegação daqueles pais, e é uma condição que atinge todo o campo familiar. O que a gente já sabe do ponto de vista da matéria é que a estimulação precoce do portador de síndrome de Down faz muita diferença no seu desenvolvimento. E isso vai caber aos pais ou àqueles que estão ocupando esse papel. Amor, então, amor, educação e estimulação precoce. Nós estamos evoluindo com isso. Então, já sabedores disso, nós temos, por exemplo, a Fernanda Honorato, que é jornalista da TV Brasil. É a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil, está no ar, né? Esse aí é o Pedro Fernandes, brasileiro, medalhista, o melhor nadador do mundo com síndrome de Down, cheio de medalha. E ele fala, eu sou bom mesmo, eu sou o melhor. Para quem já viu a entrevista dele, é fantástico, né? Outro exemplo, além da síndrome de Down, é o autismo, né? A maioria dos casos de autismo tem causa desconhecida ainda. Existem algumas suspeitas a respeito. As descobertas científicas mais recentes apontam para um defeito nos neurônios espelho. Esses neurônios são um subconjunto de células que refletem no cérebro do observador os atos realizados por outro indivíduo. Por exemplo, se eu pego um objeto, alguns neurônios em uma determinada área do meu cérebro são acessados, né? Se eu vejo alguém pegar esse objeto, os mesmos neurônios são acessados no meu cérebro. Como se eu também estivesse pegando o objeto, entende? Então, isso significa dizer que nós podemos, vamos dizer, sentir a experiência do outro, né? Reconhecer as intenções do outro, porque você entende o que o outro está passando, né? A gente fala isso. O autista tem essas áreas reduzidas. Então, dependendo da área atingida, ele pode ter maior dificuldade de se relacionar, de sentir empatia, ou perceber o outro, ou dificuldades na linguagem e tal. Então, nós sabemos que existem disfunções neurológicas, mas o que causa essas disfunções, né? Se forem causas genéticas, o que provocou as alterações nos genes? Isso nos leva de novo lá para o planejamento reencarnatório, o olhar espiritual sobre essa questão, né? Que os espíritos intervêm no código genético, né? Para que aquela coisa aconteça. A literatura médico espírita diz que o autismo, como outras doenças mais graves e distúrbios mentais como psicoses sérias e tal, resulta de graves desvios de comportamento no passado, de choques frontais com as leis que regem o universo. Então, antes da predisposição genética e das disfunções neurológicas, vem as faltas do passado, de outras encarnações aí, né, para nós que acreditamos nisso. A predisposição genética é explicada como sendo reflexo de lesões perispirituais graves, como o Chico falou naquela entrevista, né? No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, o Dr. Bezerra de Menezes explica que o indivíduo com a consciência culpada é conduzido à reencarnação e acaba buscando encarceramento no corpo para fugir sem resgatar as graves faltas do passado. Então ele não consegue enfrentar a educação, a encarnação. Ele até tentou, mas na hora H ele foge e fica recluso dentro do corpo, né? Então trata-se de um processo vigoroso de auto-obsessão, por abandono consciente da vida, né? No caso do autismo, o tratamento multidisciplinar é fundamental. E o que a gente sabe já, também, a ciência já evoluiu, é que o diagnóstico precoce faz muita diferença no desenvolvimento dos autistas. Há casos e casos, níveis e níveis de comprometimento. Mas o Chico Xavier também fala naquela entrevista que o autista é um espírito que não se prende a nada na Terra, a que nada lhe interessa. E com isso ele vai perdendo a vontade de permanecer no corpo. Então cabe aos pais, ou àqueles que estão fazendo esse papel, a tarefa de conversar muito com aquela criança autista, né? Convencê-lo de que a Terra não é tão cruel assim, então desliga a televisão, só conversa com ele, né? E é uma tarefa de muita paciência e muito amor, né? Aquele espírito imortal, ele vai ouvir, ele tem consciência para entender isso.
né? Então, Divaldo orienta a fazer essa conversa quando a criança estiver dormindo, porque aí o inconsciente está liberado, o espírito vai ouvir, né? Então, falar para ele, quando você está contente por ele estar aqui, que você entende as dificuldades dele, mas que bom que ele veio, que você está ali para amparar ele, que você está ali junto com ele, mesmo que ele não acredite, que é possível. Então, como disse lá no começo, ame mais. Outro exemplo que a gente tem é o Saulo Laucas Pereira, né? Se tornou um cantor, um tenor. Ele tem ouvido absoluto, ele foi para a faculdade de música, para a universidade de música. E a Globo fez um vídeo especialmente para essa palestra, que a gente vai ver um pedacinho aqui. Eu não sei, eles tiveram uma incrível intuição. Então, a questão da reencarnação amplia a visão dos laços de família à medida que é encarada como proposta de vivência da fraternidade entre espíritos afins e mesmo não afins. Cabe aqui, então, agora a gente entrar nas condições da adoção. Herculano Pires, em Astronautas do Além, em parceria com Chico Xavier, participação do Emmanuel e de outros espíritos, ele lembra que não é o sangue que nos irmana, mas o espírito. E os laços consanguíneos são ilusórios e passageiros. Ele diz que os filhos voltam ao lar por vias indiretas, ou melhor, os filhos que voltam ao lar por vias indiretas são espíritos em prova, em fase de correção moral. Então, eles precisam conhecer a sua verdadeira situação para que a medida corretiva seja eficiente. Ou seja, não esconder que o seu filho foi adotado é um bom negócio. Mesmo porque com tantas doenças agora, onde a genética é importante, né? É melhor que se saiba quem ele é, né? Ter a sua origem. E o adotado sempre, mesmo que ele não saiba, ele fica procurando alguma coisa, como se ele estivesse fora do lugar, né? Então vamos ser mais legais com eles, né? Aí ele pergunta, mas não existe uma preparação do espírito reencarnante naquela família que vai adotar? Existe também. E assim como existem espíritos que desistem da prova pouco antes de reencarnarem, existem pais que desistem também, né? E daí os espíritos vão fazer esse jogo de xadrez aí. Nada absolutamente no universo é inútil. Lembra dessa frase do começo? Certamente aqueles pais ali têm alguma coisa a aprender com essa questão, assim como esse filho. E também os pais que o adotarem. A teia da vida é tão complexa, é tão perfeita, porque Deus é o arquiteto. E Ele é perfeição, né? E aliás, cabe bem lembrar aqui aquelas novas configurações de família que estão surgindo, né? Não importa quem são as pessoas, as suas preferências afetivas, as suas preferências sexuais, as suas escolhas em qualquer nível. Se elas estão reunidas, deve haver uma razão e uma utilidade para a evolução de todos. Antes de serem homens, de serem mulheres, ou o que for, eles são espíritos, né? É isso. Joana de Ângeles aconselha, nunca te arrependas do amor que doaste a alguém, nem te aflijas em face da resposta benéfica que ainda não chegou. Tem paciência e insiste mais. Continua amando a criança, compreenderá o adulto atormentado. Seja como e onde for, eles falam, ter paciência e amar mais. A gente está falando da adoção formal, né? Mas quantas pessoas, mesmo numa família equilibrada, que está tudo certo, acabam indo morar com os avós, né? Que são os avós que educam, né? Também é uma espécie de adoção, né? Então vamos então voltar para o nosso ponto inicial, aquelas situações nas quais a gente apertou a tecla de pausa, lembra? Nós ficamos um instante daquele momento em que essas pessoas vão encarar as suas provas, né? E a certeza que se a gente perguntasse aquelas pessoas, depois da palestra, envolvidas em cada situação, você quer voltar atrás? Você quer desistir de enfrentar esse desafio? Provavelmente todos optariam por continuar. Porque é essa consciência que a gente tem quando a gente aceita a coisa lá, né?
Provavelmente, apesar de algum medo, apesar de muitas incertezas, todos provavelmente diriam, ok, vamos em frente, né? Porque a visão do espírito é ampla, né? Ela não está encapsulada num período, numa encarnação. A visão do espírito é atemporal. O espírito visa a evolução própria e a de toda a humanidade também. Ele tem essa consciência, nós espíritos temos, né? A vida vai prosseguir para todos, com as questões pertinentes a cada um e com a proteção destinada a cada espírito reencarnante, a cada formação familiar. Se não fosse assim, a gente não veria a evolução da humanidade, uma grande família, nossa real família, né? Onde nós somos realmente todos iguais, todos irmãos, sem necessidade de sectarismos, né? Então, eu queria trazer a mensagem de um outro vídeo, que eu não sei se vai rolar, que muitos já devem ter visto, mas que mobilizou bastante gente, porque tem a ver com essa conversa de hoje. Eu vou tentar passar ele separado, para ver se eu conseguir, né? Porque também tecnologia não é lá muito forte. Vamos ver, ele é menorzinho, vamos ver se ele passa, né? Esse aí, eu vou contar a história do vídeo. O vídeo é assim, foi feito pelo pessoal do Comitê Olímpico, muita gente já deve ter visto. E aí, começam a entrar numa academia normal, um rapaz que tem uma perna só, uma moça que é campeã de judô, karatê, não sei, cega, um rapaz que é anão e levantador de peso. Enfim, eles entram na academia normal e as outras pessoas que estão lá começam a achar estranho, né? Você vê a cara deles assim. Daí eles vão e superam todos os outros, né? E ficam todo mundo achando estranho. Tem gente que não quer ir. Um rapaz é convidado a ir lutar com a menina cega e ele não aceita. Esse vídeo tem na internet já, que foi feito para o lançamento dos Jogos Paralímpicos do Rio. Pena que não deu para ver. Também vale a pena. Que todos possamos vencer as nossas dificuldades, os desafios que a gente aceitou, especialmente na família. E ir além, né? Muita paciência e mais amor, como pede a Joana de Ângeles, né? E mais do que amor, né? Que a gente tenha compaixão, né? Eu queria encerrar com as palavras do Lama Padma Santen sobre compaixão. Ele diz assim: quando olhamos alguém que está com algum problema, deveria brotar compaixão. Compaixão é assim: o outro está aprendendo aquilo, mas ele não é aquilo. Não há na compaixão uma rigidez de fixar o outro nos problemas que ele manifesta, mas também não há um desvio do olhar que ele não vê os problemas. Então surge a visão do problema e a aspiração de que o outro se livre daquilo. Isso é compaixão.